Mestre desceu para servir. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, do doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quanto
promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho, Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a ti, saindo de mim buscando minha uma saúde virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho, Ao sedento viajou. o sol da escuta é o agasalho a quem Precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou.
melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os contrários. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos 8,31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis, até ontem, são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através das experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, à maneira do apóstolo aos gentios: se Deus é por nós, quem será contra nós? Emmanuel. Prece de Natal, Carmen Cineira. Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve, de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços, no teu Natal de eternos esplendores,
abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores, que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança, que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos de humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impenitência. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos nós queremos esquecer nossas dores e pecados, nos afetos mais doces, mais extensos, reviver a efeméride bendita da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui assistindo o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 260 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. A questão 260 é a seguinte: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Resposta: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Questão A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Resposta: e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Bom, a dor, o sofrimento, a dificuldade por que passamos, não é castigo. É instrumento de aprendizado para proporcionar a evolução de cada um de nós. E a natureza da dor, do sofrimento, ela é condizente com a nossa necessidade de crescimento, de aprendizado. Aqueles que, por acaso, abusaram do álcool, das drogas e uma reencarnação anterior, ele hoje vai sofrer dificuldade de saúde nos órgãos que foram afetados em razão desse vício. E assim, outras condições de sofrimento. Aquele que é dado a determinado tipo de crime, como nos disseram os espíritos aqui, eles vão ter que vir num ambiente, seja familiar, seja pela vizinhança, onde há pessoas que são dadas a esse tipo de crime. Porque senão como que ele vai aprender? Não tem como. Como eu vou aprender a fazer um esporte de gelo, hóquei sobre o gelo, se eu não estou num lugar onde existe a neve, onde existe as condições necessárias para a prática daquele esporte? Então, é o mesmo que se dá, uma analogia, até mal construída, mas que nos dá a possibilidade de compreender que o gênero de prova, de dificuldade que a vida nos traz, deve ser de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um. Mas quando a dor vem,
é porque, ao menos em espírito, nós já temos a consciência daquelas más inclinações e já nos dispusemos a superá-las. A dor, o sofrimento não é um castigo que Deus nos impõe. Deus é Pai, é amoroso, é toda bondade. É um instrumento de aprendizado para nós, que Ele nos concede. Então ela só vem quando nós já temos condições de aprender. Às vezes as pessoas falam, a justiça divina tarda, mas não falha. Na realidade, ela não falha, mas também não tarda. Ela vem no momento exato em que o espírito já está em condições de aprender aquilo. Porque se vier antes, não adianta, ele não vai aprender. Ele não tem condições ainda de aprender. Por isso que ela vem no momento exato, propício para as condições de cada um. A escolha da prova lá no mundo espiritual, nós já comentamos em questões anteriores, é nossa. Lá no mundo espiritual, orientados certamente por mentores, nós vamos escolhendo as provas gerais porque haveremos de passar, considerando as nossas necessidades. Mas nem sempre nós aqui aproveitamos. Segundo a questão A aqui, fala que se a Terra não oferecer um ambiente propício, já não tiver mais ninguém reencarnado no planeta que está propenso ao roubo, ao furto, obviamente quem precisar de passar por esta prova não poderá reencarnar aqui, porque não encontrará aqui um instrumento de aprendizado necessário à sua necessidade daquele momento de aprendizado. O que ele vai fazer? Vai para um outro planeta onde haja ainda essas condições. Sabemos que aqui há muita violência ainda, nós vivemos num planeta de expiação e provas, e isso justifica toda a violência, todo o desamor que a gente vê no planeta. Contudo, sabemos também que o nosso planeta Terra agora deve passar por um estágio que vai se transformar de um planeta de expiação e provas para um planeta em regeneração. E aí, neste planeta em regeneração, muitas das provas que hoje são propiciadas aos espíritos renitentes no mal, elas não haverão de ter aqui mais. E esses espíritos, então, terão que ser o que se fala exilados em um outro planeta. É o que se fala da transição planetária. Ele vai como castigo? Não. Ele vai para uma outra escola, que estará mais condizente ao exercício, ao ensino daquela lição de que ele precisa naquele momento. E nós também poderemos ir. Ninguém tem garantia de que aqui vai permanecer. Na realidade, aqui ou lá, nós continuaremos sendo filhos de Deus. Aqui ou lá, continuaremos sendo abençoados e atendidos em todas as nossas necessidades. Mas importa a nossa escolha de estarmos aqui ou lá, é lei do livre-arbítrio. Basta que nós aprendamos a amar como nos ensinou Jesus. É difícil? É, mas precisamos nos esforçar, como nos disse Kardec, um pouco cada dia, para vencer as nossas más inclinações, vencer as nossas más tendências. E esse esforço cotidiano vai nos prosseguindo, nos proporcionando a vitória sobre as nossas próprias dificuldades. A luta é conosco mesmo, não é com o mundo. O mal do mundo, ele não nos afeta enquanto espíritos imortais que somos. Ele nos traz dificuldade, mas as dificuldades que nos traz são as lições que necessitamos para aprender e crescer. O mal que de fato poderá evitar o nosso crescimento, a nossa evolução, é aquele que está em nós mesmos. Portanto, cuidamos de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Busquemos no trabalho e no amor que Cristo nos ensinou o nosso progresso moral e espiritual. Porque se nós chegarmos até Ele, Ele certamente nos levará ao Pai, assim como nos prometeu. Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: há espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações. Liberdade maior somente aos espíritos superiores. Por vezes, o espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em família com as mesmas faltas a serem corrigidas. Aí é que está a sua maior prova,
e a solução do problema está dentro dele. Como nos fala o Livro dos Espíritos, uma alma que tem instintos de se apossar do alheio nasce em família que gosta de roubar. Esse espírito deve se esforçar dentro do ambiente favorável ao erro para se libertar daquilo que precisa para se tornar um espírito livre daquele vício. Se renascer no lar já motivado pelo Evangelho, entre pessoas que já se limparam das mazelas das paixões inferiores, qual o esforço que ele terá que fazer para o seu aperfeiçoamento? Sabendo disso, escolhe lar compatível com as suas tendências. Isso é analogia de sentimentos. Atraímos o que somos. Essa é a lei. Quando o mundo passa para a escala de mundo superior, os espíritos nele instalados, que se esqueceram da corrigenda, vão para outras moradas em plena conexão com os seus sentimentos. Essa é a lei de justiça e mesmo do amor. O espírito inferior, que ainda não despertou para a realidade, indo morar em um mundo de luz, criará problemas inúmeros para os seus habitantes, que não merecem esse tipo de companhia. Cada qual deve estagiar no lugar que a justiça indicar. Locais esses que irão servir como escola, onde os processos grosseiros despertarão as qualidades nobres que se encontram latentes em todas as almas. Deus a ninguém desampara. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bem-vindos, irmãos. O tema de hoje é Jesus e o Natal. Um tema instigante, um tema que nos leva a pensar sobre quem foi este mestre amado, sobre qual o significado dessa data que anualmente comemoramos. Esta exposição doutrinária, quando chegou às minhas mãos, me fez pensar sobre a vida de Jesus, sobre os 33 anos que ele viveu entre nós na Terra, e sobre a simplicidade, a humildade daquilo que ele trouxe e que até hoje nós nos esforçamos para colocar em prática. Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, 10, 11. Nesse cântico que foi entoado pelas legiões celestiais, da oportunidade do nascimento e da ocasião do nascimento de Jesus, se encontra, nessas breves palavras, toda a simplicidade da missão de Cristo, a missão ao qual ele estava designado. Jesus foi a segunda revelação, como nos diz a doutrina espírita. E ele veio à Terra com uma missão simples, objetiva e, mais importante, totalmente executável. Então, por mais difícil que possa parecer para nós, hoje, seres encarnados, colocar em prática os seus ensinamentos, aquilo que ele veio ensinar, qualquer um consegue colocar em prática. Neste cântico, nos ensina e nos mostra esta missão de forma clara. No trecho onde ele fala:
glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Nos lembra que nós somos filhos de um Pai bom, misericordioso, justo, e que devemos sempre louvar e consagrar a Deus acima de qualquer coisa. Sem Ele não estaríamos aqui. Sem Ele não teríamos o nosso irmão Jesus. Paz na terra traduz o sentimento de fraternidade, de irmandade, que Jesus tentou nos ensinar com tanta boa vontade. E boa vontade para com os homens define, na verdade, o nosso dever, a nossa obrigação, aquilo que nós precisamos fazer. Ter boa vontade com os nossos irmãos de caminhada, sejam eles parte da nossa rede de relações íntimas ou não. E é por esses motivos que Jesus nos coloca que a sua missão pode ser executada por qualquer um que tenha boa vontade, que mantenha a paz e que jamais esqueça que Deus é o nosso Pai Celestial. Desde que, e aí é que está a parte mais importante dos ensinamentos de Jesus, desde que cada um faça a sua parte, cada um coloque em prática aquilo que ele ensinou ao seu tempo, com o nosso esforço diário, no nosso dia a dia, com aqueles que nos cercam. Amemos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Este é o grande ensinamento e a base dos ensinamentos de Jesus. Jesus foi um espírito missionário e através dele, que foi um grande mestre, nós conhecemos o caminho para chegarmos à perfeição. O caminho para que a gente evolua, o caminho para que a gente seja melhor, o caminho para que a gente viva o mundo espiritual, que é o mundo de fato, ao qual nós pertencemos. Nós podemos, quando entendermos a missão de Jesus, entender o verdadeiro significado do Natal e compreender que, para entendermos essa missão e esse significado, precisamos colocar em prática os seus ensinamentos, como nos diz Emmanuel. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, a noite santa. Natal vem do termo natalis, que significa nascimento. Nascimento da fé, nascimento do amor, nascimento da caridade, nascimento de tantos outros bons sentimentos e virtudes que nós, seres humanos, estamos diariamente trabalhando, buscando nos conectar, tentando melhorar as nossas más tendências. Natal é uma época de renovação, que se aproxima, está cada dia mais perto, de despertar, de novas vibrações. Não mais no estábulo simples, mas em cada espírito onde o Senhor deseja fazer mais luz. É a oportunidade de curarmos nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as nossas faltas ou as faltas alheias. É uma época de restabelecer elos de harmonia
época de perdoar, tantas vezes quantas seja necessário. Este trecho é de Fonte da Paz, de Emmanuel, psicografado por Chico. Então vejam que Jesus, com seus exemplos, ele nunca pediu sacrifícios. Em nenhum momento da história, dos livros, daquilo que nós temos registrado, nós vamos encontrar algum trecho que Jesus esteja pedindo que alguém se sacrifique por ele. Ele, na verdade, nunca exigiu mais do que nós pudéssemos doar. Então, quando nós usamos aquela máxima de que cada um carrega a sua cruz e consegue carregar o peso da sua cruz, que a cruz, o peso não é maior do que nós suportamos, é exatamente isso que Jesus veio nos ensinar. Nenhum de nós precisa se sacrificar por Jesus. O sacrifício, se é que nós podemos chamar de sacrifício, eu acho que a palavra correta seria o esforço, ele é em benefício próprio. Jesus não pediu nada de mim que eu não pudesse oferecer. Muito pelo contrário, quem se sacrificou, quem se mostrou humilde, quem se colocou numa posição de humildade, caridade, bondade, foi Jesus, que nos ensinou que nós temos que amar uns aos outros, deixando de lado todas as diferenças, deixando de lado o egoísmo, deixando de lado o orgulho e tantas outras mazelas que nos fazem infelizes. E se Jesus não crescer, não nascer e não crescer na manjedoura da nossa alma, cada ano que entra vai ter sido um ano em vão. É como se nós ficássemos repetindo de ano na escola sem conseguir passar, porque nós não conseguimos atingir aquele único objetivo, que é conhecer a matéria. E esses anos acabam sendo anos repetitivos, onde nós não trabalhamos nada novo. Então, a manjedoura que, na verdade, está simbolizada pela nossa alma é que precisa acolher Jesus, receber Jesus. E no Natal, que é um símbolo de renovação, é que pode chegar para cada um de nós em um momento diferente. Esta renovação, ela acontece quando nós entendemos quem foi Jesus, qual a sua missão, e que eu posso, sim, executar tudo aquilo que ele me ensinou. Cada um tem um momento, e isso é extremamente importante porque muitas vezes nós nos cobramos por não conseguir atingir um objetivo, porque este ano eu vou me propor a ser menos egoísta, e quando a gente vê, a gente está praticando diversos atos de egoísmo, ou de maldade, ou de fofoca, de calúnia, e a gente se cobra demais nesse sentido. Mas cada um, que é isso que Jesus quis ensinar, cada um tem o seu momento, cada um dentro da sua etapa evolutiva, dentro da sua caminhada, tem um momento de reconhecer Jesus. E quando nós reconhecemos, nós, aos poucos, vamos nos apropriando daquilo que ele nos ensinou
e fazendo da sua verdade a nossa verdade. Quando ele nasce para cada um de nós, isto clareia o nosso caminho, nos fortalece, nos dá o embasamento espiritual e moral que nós precisamos para sermos melhores. Para Paulo de Tarso, Jesus se fez presente e passou a fazer parte da sua manjedoura da alma quando ele estava a caminho de Damasco, e Jesus se materializou para ele. Mas para as outras pessoas podem ser em diversos momentos ou ocasiões que Jesus se torna presente na nossa vida. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, quando nós começamos a formar uma família, para outros quando nasce um filho, para outros quando passam por um momento de dor e sofrimento e se dão conta de que Jesus está sempre lá. Mas o que é importante é que, enfim, todos nós vamos um dia acordarmos para esta realidade que é a lei do amor que Jesus pregou com tanto afinco, com tanta fé e com tanta boa vontade. Na proposta da doutrina espírita, a renovação moral, ela parte do entendimento e da compreensão da vivência dos ensinos de Jesus, conduzindo o homem à regeneração. Nós estudamos muito tudo que Jesus deixou de legado, para que a gente possa colocar em prática e promover a nossa reforma íntima. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços em combater as suas más inclinações. E o Evangelho de Jesus, meus amigos, ele nos ensina 3 grandes amores: o amor ao Pai, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Sem esses 3, nós não conseguimos nos conectar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência, com aquilo que nós, espíritos, devemos atingir, que é o nosso melhoramento. No Evangelho de João, tem a seguinte assertiva: mente o homem que diz amar a Deus, mas não ama a seus irmãos. Aquele que não reconhece Deus, aquele que não se conecta com a divindade, não consegue amar aos filhos. E apesar da inexorável lei do progresso, que chega para todos, ainda nós, seres humanos, não conseguimos conexão com o Filho de Deus. Ainda estamos distantes, uns mais, outros menos, deste real objetivo do amor, que foi o grande ensinamento deixado por Cristo. Hoje, nós vivemos ainda num mundo materialista, onde o consumismo e a materialidade se manifestam abundantemente aí na nossa sociedade, nas nossas famílias, inclusive nas nossas casas. E se nós observarmos a correria do dia a dia, e isto eu tenho observado essa semana, as pessoas parecem enlouquecidas no trânsito, na rua, os shoppings apinhados. Isso mostra a nossa deficiência ainda, né? No sentido de colocar em prática o que Jesus nos ensinou. O consumismo do Natal, ele ainda supera a simplicidade
pregada por Cristo. Nós nos preocupamos com a ceia, com o presente de última hora. Dia 24 vai estar todo mundo correndo atrás de presentes, quando na verdade o maior presente já está dentro de nós. As nossas listas de desejos natalinos, a cada Natal e a cada ano que se aproxima, elas esmagam as nossas esperanças, porque nós pedimos aquilo que nós entendemos importante, que é: eu quero mais dinheiro para poder fazer uma academia melhor e ter um corpo mais bonito. Quantos não oram a Deus: ai Deus, por favor, eu gostaria tanto de ganhar na Mega Sena, eu queria tanto a viagem dos sonhos, eu me esforcei tanto, eu fui tão boazinha, né, Papai Noel? Então a gente ainda está muito enraizado no materialismo. Nós criamos padrões de felicidade, cada um de nós. E essa felicidade é uma suposta felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela não é material. A felicidade material, ela é efêmera, ela se evapora muito rápido. E nós baseamos essa nossa felicidade na nossa vida terrena, na nossa vida material. E nós esquecemos que aqui é apenas uma passagem. Aqui a Terra é uma passagem. Que o nosso lugar é na erraticidade, como espíritos que somos. A nossa experiência de amor, ela deveria ser de esperança. Esperança comigo mesmo. Esperança no sentido de aceitar os meus erros, de reconhecer as minhas falhas e também reconhecer todas as minhas tentativas de melhoria. Vibrar com os pequenos acertos. Jesus não espera nada diferente de nós, meus irmãos, nada diferente. A cada pequeno acerto, ele vibra por cada um de nós. Nós não devemos nos cobrar excessivamente, porque perfeito é só o Pai. Mas nós estamos numa caminhada evolutiva. E estamos com certeza no caminho certo se nós colocarmos acima das compras, acima da ceia farta, as mensagens e o legado de Jesus. Jesus veio para dar o seu testemunho de amor a Deus e ao próximo, sem exigências, deixando claro que é possível nós vivermos o Natal dentro de cada coração. Eu gostaria agora de convidá-los a cantar esta música, que é uma oração que se chama Mestre Jesus. E aqueles que quiserem nos acompanhar, que cantem junto e pensem na letra, pois este é o sentimento de gratidão, de renovação espiritual, de renovação moral, que nós precisamos de fato trabalharmos neste Natal. Mestre Jesus, neste momento elevo meu pensamento com palavras simples do coração,
faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento elevo o meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Irmãos, com desejos de que Jesus esteja nos nossos lares e nos nossos corações, este Natal será grandioso, cheio de luz, fraternidade, amor e esperança, num ano vindouro muito melhor, onde cada um de nós tenha a possibilidade de ser melhor do que foi anteriormente. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais
a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.